Olá, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e eu estou fazendo uma casa de pau a pique. E hoje eu vou trazer mais um detalhe aqui da nossa construção. Uma das dúvidas que eu fiquei de como construir essas paredes foi a de como deixar ela alinhada para que ela não ficasse de alguma forma torta. Então eu tenho que me preocupar com o alinhamento e eu tenho que me preocupar com o prumo. E eu vou mostrar para vocês hoje como que eu estou alinhando e aprumando essas paredes de pau a pique. O primeiro desafio que nós enfrentamos para fazer essa parte da obra foi que nós nunca tivemos nenhuma experiência com pau a pique. Então nós não sabemos direito a espessura que uma parede fica. Então nós levamos em conta a espessura mais ou menos de uma parede convencional, de tijolo de pé, não tijolo baiano deitado, tijolo baiano de pé, ele dá em torno de 13 centímetros, uma parede acabado com reboco. Então nós jogamos mais ou menos essa medida de 13 centímetros. Então o primeiro contato que a gente teve com essa necessidade foram quando instalamos as janelas, porque nós precisávamos posicionar a janela de uma forma que já ficasse certo para a parede que viria depois. Então, essa ripa que nós pregamos embaixo aqui da estrutura da janela, que eu já mostrei em outros vídeos, então nós posicionamos ela a mais ou menos 13 centímetros. Então, essa é a ripa que eu mencionei. E eu já expliquei em vários vídeos como que essa ripa vai ficar dentro da parede. Mas para quem não viu, eu vou explicar de novo. Então, como você pode ver, essa ripa está pregada para a parte de dentro da madeira da estrutura da janela. Então, os bambus eles também serão colocados nessa posição, encostado aqui com o pé encostado nessa madeira para o lado de fora. E essa madeira aqui ela serve como se fosse um bambu cortado ao meio, porque você pode ver que é mais ou menos a mesma espessura. Então vão vir os bambus cortados no meio aqui, e essa ripa embaixo vai servir como se fosse um bambu. Então essa ripa ela foi colocada calculando mais ou menos 13 centímetros de parede. Então do canto da ripa até aqui o canto do baldrame, que vai ser o acabamento de fora, tem que ter mais ou menos 13 centímetros. Então vamos ver aqui, ó, do canto da ripa até o baldrame, ó, mais ou menos 13 centímetros, que é a largura que a gente prevê que a parede vai ficar. Se a parede ficar um pouco mais fina, um pouco mais grossa, não tem problema. No acabamento a gente sempre dá um jeito. Então, a partir dessa ripa, eu tirei como se fosse um padrão para todas as outras paredes. Então, eu vim aqui, eu coloquei um toquinho de madeira, encostado lá na ripa, e fiz um risco aqui, ó, mais ou menos onde fica o acabamento, tá vendo? Então, essa ripinha aqui, ela serve como um gabarito para fazer as próximas paredes. Então, para vocês entenderem melhor, ó, aqui nesse vão a gente não vai fazer nenhuma parede. Porém, vamos supor que eu teria que fazer uma parede nesse vão. Então, eu teria que chegar aqui, colocar o meu gabarito e pregar uma ripa no sentido aqui da ponta desse gabarito, beleza? Eu teria que fazer isso em todo esse vão aqui para deixar alinhado também a ripa que iria no chão. Caso, né, aqui
tem então a viga baldrame para a gente ter como base. Agora, se fosse, por exemplo, numa parede interna, vamos supor que fosse nessa parede aqui, ó, que não tem a viga baldrame para usar como base. Então eu pego uma linha, estico a linha de um pilar ao outro e eu faço com base na linha. Daí a linha é como se fosse o baldrame. Só que existem outras situações, pessoal, que também a gente tem que improvisar de certa forma. Como por exemplo aqui, ó. Nesse vão de parede, não tem como esticar a linha, porque a linha não passa por trás do caixilho. O caixilho ficou bem apertado aqui no pilar. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma régua, tá vendo? Bem no comecinho aqui, ó, do caixilho. Porque esse canto do caixilho, ele equivale ao canto do pilar. E do outro lado, eu deixei encostado no pilar, tá vendo? E daí essa ripa aqui, eu preguei ela com base nessa linha da régua. Se você não tivesse uma régua de alumínio, você poderia fazer com uma ripa também, só que teria que ser uma madeira bem reta. E outro detalhe também dessa parede, como nesse caixilho aqui ele vai uma madeirinha que é à vista, não estava dando certo fazer com o gabarito das outras paredes. Então eu tive que fazer um outro gabarito, jogando essa parede um pouco mais para dentro do quarto. Então, como vocês podem ver, ó, ela ficou bem beirando esse pilar, deixando um espaço maior para cá. Porque senão não daria para colocar essa vista, essa madeirinha aqui de acabamento nesse caixilho. Então o próximo passo foi fazer o prumo dessa parede. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu estou fazendo. Então vou mostrar primeiro aqui em cima, não tem como mostrar o processo bem detalhado, porque filmar e mostrar os detalhes não vai ser muito fácil. Então vou filmar primeiro aqui em cima, depois eu mostro ali embaixo como é. Então eu tiro o prumo, né, com base naquela ripa lá embaixo, e daí eu faço um risco aqui na parte de trás do prumo. Daí eu coloco um prego, faço isso do outro lado também e estico uma linha. Daí eu coloco os pregos na posição que vai os bambus em pé, com base na linha aqui, para que o bambu fique aprumado com a madeira lá de baixo. Então, nesse caso aqui, o bambu, eu deixei o bambu, como eu risquei a parte de trás do prumo, então o bambu ele vai desse lado aqui do prego. Se eu tivesse riscado o outro lado do prumo, daí ele teria sido do outro lado, tá? Então aqui embaixo, como os bambus eles vão ficar aqui, ó, desse lado da ripa, então quando eu fizer o prumo lá em cima, o prumo ele também vai ter que ficar, que o prumo, ó, ele até é redondo, então ele é como se fosse um bambu. Então ele vai ter que ficar também nessa posição aqui por esse lado da ripa. Então, estando a ripa pregada na parte de baixo, com base naquele gabarito que eu fiz, e depois de fazer o prumo aqui na parte de cima, colocando os pregos, depois disso a parede então está alinhada e está aprumada.
Então basta somente que eu amarre esses bambus, faça a trama, que com certeza no acabamento eu terei bem menos trabalho para estar alinhando essa parede. Lembrando que na construção, na bioconstrução, como nós trabalhamos com materiais orgânicos, então não existe um padrão, não existe, digamos, uma regra a se seguir. Porque os materiais eles não são padronizados. Por exemplo, os bambus, eles são tortos, eles são despontados, ou seja, ele é mais grosso na base e mais fino na parte de cima. Então você tem que tentar, de certa forma, trabalhar com esses aspectos, tentando alinhar da melhor forma possível. No vídeo que eu fizer explicando como fazer uma trama de pau a pique, eu vou contar o que eu estou fazendo para tentar melhorar essas dificuldades. Outro detalhe também são os bambus rachados ao meio. Você não consegue rachar o bambu já é um maior que o outro, um mais grosso que o outro. E daí no rachar você não consegue rachar bem certinho no meio. Então às vezes sai uma tira maior, uma tira mais grossa, uma tira mais fina. E isso acaba dando uma diferença na parede. Mas tudo pode ser acertado depois no acabamento. Então, pessoal, é dessa forma que eu estou alinhando e aprumando as paredes aqui da casa do pau a pique. E eu não cheguei a essas conclusões sozinho. Como eu não tenho experiência com construção nenhuma, nem bioconstrução e nem construção convencional, essas ideias quem me deu foi o seu Ademir. Então, todas as vezes que eu tinha uma dúvida, eu perguntava para ele: "Ei, seu Ademir, como que eu posso fazer tal coisa?" Por mais que ele também não tenha experiência na bioconstrução, mas ele tem uma grande habilidade em improvisar e achar soluções para esses problemas. Então ele tem sempre me ajudado aqui. Eu já vi muitos vídeos onde as pessoas elas não fazem o alinhamento e o prumo da parede. Eles simplesmente fazem de olho, pregando o prego no centro do eucalipto, né, na parte de cima, ajustando mais ou menos o pé dele ali, e dá muito certo também. Mas como eu tenho um certo receio, um certo cuidado em tentar fazer as coisas da melhor forma possível, eu acabo fazendo isso. Isso toma bastante tempo. Eu acabo demorando mais ou menos um meio-dia para estar fazendo essa parte inicial da parede, para estar ajustando ela bem certinho e amarrando os primeiros bambus. Então, se tiver alguma forma de se fazer sem precisar tirar prumo e o alinhamento, será muito mais rápido. Mas, como eu mencionei, por questão de cuidado e capricho, aqui nós estamos fazendo dessa forma. Mas uma coisa que eu tenho observado é que quando a gente faz a trama, parece que a própria trama, ela, como você amarra os bambus rachados dos dois lados, parece que um lado vai puxando o outro e a parede vai se alinhando por si só. Mas eu preferi não arriscar aqui, fazer uma parede assim, digamos, mais à toa, para que eu não tenha algum problema futuramente aí, com mais trabalho no acabamento, ou tendo que desmanchar uma parede ou algo desse tipo. Então esse é mais uma curiosidade, mais um detalhe aqui da nossa obra. E para acompanhar o andamento dela, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Curta e compartilhe o vídeo para ajudar aqui na divulgação e no desenvolvimento do nosso canal. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dica, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até breve.